Muitos vírus existentes podem infectar seres humanos, mas duas coisas podem ser bastante alarmantes: quando um vírus se dissemina rapidamente e quando ele causa grandes danos. O vírus Zika tem o potencial de fazer ambas as coisas, e por isso tem recebido tanta atenção nos últimos anos. O Zika vírus é um arbovírus, o que significa que sua transmissão é feita por artrópodes, recebendo essa denominação não só por isso, mas também pelo motivo de que parte do seu ciclo replicativo ocorre em insetos. O ciclo de doença é exatamente esse: alguém doente é picado pelo mosquito, o vírus se multiplica dentro do mosquito ou até nas larvas que crescem nos ovos e é transmitido quando o mosquito infectado pica uma pessoa saudável. O Zika, assim como o vírus da dengue, pertence ao gênero Flavivirus, cujas características são partícula medindo entre 40 e 60 nanômetros de diâmetro, capsídeo proteico com simetria icosaédrica e genoma formado por RNA de fita simples de polaridade positiva. Até 2007, só sabíamos de 14 casos de infecção por Zika no mundo, na África e na Ásia. Antes disso, ele circulava principalmente em macacos na floresta, tanto que seu nome vem da floresta de Zika em Uganda, onde ele foi descoberto no ano de 1947. O que deixou o Zika e outros vírus saírem da África e da Ásia para o Brasil foi uma infestação provavelmente advinda das navegações e do tráfico de escravos para o país. Daqui, o Egito seguiu para a Austrália e para a Ásia e depois para o mundo. Durante a década de 50 e 60, o mosquito quase foi extinto com o uso de inseticidas, mas agora ele voltou com a força total, pois se humanos doentes podem transmitir o vírus, imagine então o que acontece em áreas como o Brasil, que possuem enorme incidência de mosquito devido aos seus fatores climáticos e condições de urbanizações contributivas ao seu desenvolvimento. Esta é uma situação perfeita para que o vírus se espalhe rapidamente, certo? Pois é, o Zika deve ter feito isso em algum momento recente, pois em 2007 causou um surto na ilha de Iap, na Micronésia, e seguiu pelo Pacífico e Oceania, causando uma epidemia na Polinésia Francesa entre 2013 e 2014, com cerca de 8.510 casos suspeitos de infecção. No Brasil, os primeiros casos foram registrados em abril de 2015, na região Nordeste, especificamente na Bahia e no Rio Grande do Norte, em pacientes com sintomas de febre de dengue que testaram negativas para o vírus da dengue. Estima-se que em 2015 ocorreram entre 440.000 a 1.300.000 casos de Zika no Brasil, e agora já há casos na América do Sul e Central. Apesar das suspeitas em torno de como o vírus fora trazido, uma seria de que ele chegara ao país durante a Copa do Mundo FIFA de 2014, e uma outra seria de que ele fora trazido durante o Campeonato Mundial de Canoagem, também em 2014. Os resultados da análise filogenética e do relógio molecular de cepas de Zika evidenciaram uma introdução única do vírus nas Américas, a qual coincide com o período em que houve aumento do número de passageiros aéreos de áreas endêmicas para o Brasil. Em decorrência dessas suspeitas, em 2016, um grupo de 125 cientistas, médicos e especialistas em ética médica, ligados a instituições como a Universidade de Oxford, Harvard e Yale, enviou uma carta aberta à Organização Mundial da Saúde, recomendando o adiamento ou a transferência das Olimpíadas no Rio, por conta da epidemia de Zika no Brasil. A OMS, porém, comentou em nota que não haveria motivos para qualquer mudança no calendário olímpico, pois uma decisão dessas não alteraria significantemente a propagação internacional do vírus Zika. Bom, mas como realmente acontece essa transmissão? Para gerar sua prole, mosquitos fêmea precisam se alimentar de sangue, e eles conseguem encontrar suas presas utilizando compostos químicos que nós e outros organismos liberamos, como gás carbônico, amônia e ácido lático. Então, quando o mosquito que esteja por acaso carregando o vírus pica e se alimenta de sangue, o vírus infecta o hospedeiro humano e começa a se multiplicar ou se reproduzir dentro do corpo humano. Por isso, o vírus Zika, assim como o vírus da febre amarela e da dengue, se adaptou bem aos seres humanos, de forma que ele se multiplica a ponto de reinfectar outros mosquitos, que podem então infectar outras pessoas. E isso ocorre durante a primeira semana de infecção, período no qual o vírus Zika pode ser encontrado na corrente sanguínea. Quando o mosquito Aedes pousa na pele e estica sua tromba, ou probóscide, ele perfura a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, composta quase que totalmente de queratinócitos.
A probóscide continua penetrando até chegar na derme, pois a epiderme utiliza o oxigênio contido no ar e não possui vascularização. Porém, a derme possui vasos sanguíneos, e é isso que o mosquito precisa. Como a probóscide penetra tanto a camada da epiderme e da derme, as células dessas camadas ficam suscetíveis à infecção pelo vírus Zika. Além dos queratinócitos, fibroblastos e células dendríticas também são permissíveis ao vírus Zika. Além da transmissão pelo artrópode, infecções pelo Zika vírus têm sido documentadas por transmissão intrauterina, resultando em infecção congênita, transmissão intraparto por mães em período de viremia, transmissão sexual, transfusões sanguíneas ou por exposição em laboratório. Existe ainda o receio de que uma transmissão por transplante de tecido ou órgão possa ocorrer, e apesar de o Zika ter sido encontrado no leite materno, esse tipo de transmissão não foi documentada. A transmissão interplacentária do Zika foi confirmada por meio de estudo brasileiro, ao analisarem a amostra de placenta de uma gestante que apresentou sintomas compatíveis de infecção pelo vírus e aborto retido na 8ª semana de gestação. Apesar de evidências clínicas, ainda não existe uma prova experimental direta mostrando que o Zika causa defeitos em nascimentos em crianças. Mas um estudo da Universidade do Estado do Mato Grosso, o NEMAT, mostrou que o Zika infecta as células progenitoras corticais humanas, levando ao aumento da morte celular. Reportou ainda que a infecção de organoides do cérebro humano causa redução das zonas de proliferação e interrompe as camadas corticais. Tais resultados indicam que o Zika atravessa a placenta e provoca microcefalia. As células progenitoras corticais seriam, então, o alvo do vírus, e a indução da morte celular por apoptose e autofagia causaria os prejuízos ao desenvolvimento neurológico do feto. Pesquisas americanas comprovaram que o contágio pela relação sexual é possível apenas no homem para a mulher e também nas relações homossexuais masculinas, pois somente o homem é o transmissor durante a fase aguda da doença, que corresponde à primeira semana de início dos sintomas. Entre 14 e 62 dias após os sintomas, foram detectados elementos genéticos de vírus no sêmen, mas não é possível confirmar que há possibilidade de transmissão nesse período. Entretanto, verificou-se que o vírus se mantém presente por mais tempo no sêmen do que no sangue. No geral, ainda não sabemos muitas coisas sobre a infecção por Zika, mas já se sabe que quando o vírus penetra na célula, ele injeta RNA de fita simples positiva. E positivo significa que o RNA é bem parecido com o nosso RNA mensageiro, já está pronto para ser traduzido e produzir proteínas. O genoma do vírus, então, é traduzido pela nossa maquinaria celular e produz mais vírus e acaba infectando mais células. Mas por pior que isso pareça, nosso sistema imune é muito bom em combater o vírus Zika, e somente 20% desenvolvem a doença, e as outras sequer percebem que foram infectadas. Porém, quando sintomática, seu quadro clínico assemelha-se ao da dengue: exantema maculopapular, febre, artrite ou artralgia e conjuntivite. Sintomas como dor retroorbital, mialgia, cefaleia, edema das extremidades e vômitos também podem surgir. Como o Zika é um vírus parecido com o da dengue, a resposta imune que fazemos contra a dengue pode reconhecer o Zika e piorar a doença. Ainda não sabemos as complicações que isso gera, mas pelo menos na Polinésia Francesa e na Bahia, junto com os casos de febre Zika, houve um aumento nos casos de reação autoimune contra o sistema nervoso chamado de síndrome de Guillain-Barré, que causa paralisia dos pés e mãos, a parada respiratória. Além disso, em outubro de 2015, em áreas do Brasil com alto índice de infecção por Zika, autoridades de saúde pública notificaram um aumento significativo de bebês nascidos com microcefalia, que é quando uma criança nasce com a cabeça anormalmente pequena e, consequentemente, um cérebro pequeno. E isso acaba levando a déficits neurológicos e intelectuais sérios, convulsões, além de problemas de visão e audição. Desde o começo da epidemia, foram mais de 5.000 casos suspeitos de microcefalia, a maioria deles no nordeste do Brasil, tendo sido descritas 91 mortes. O Zika foi encontrado no líquido amniótico, além dos tecidos e sangue de uma bebê com microcefalia falecida no Ceará, e o mesmo parece ter acontecido na Polinésia Francesa. Ainda é muito cedo para confirmarmos que o Zika está realmente causando esses casos,
mas tanto o Ministério da Saúde quanto a OMS relacionam os dois. O tratamento envolve amenizar os sintomas, como repouso e ingestão de líquidos para prevenir desidratação e remédios como acetaminofeno ou paracetamol para reduzir a dor e a febre. Diante de erupções pruriginosas, é orientada a administração de medicamentos anti-histamínicos. O uso de ácido acetilsalicílico, como aspirinas, não é recomendado devido ao risco de desenvolvimento da síndrome de Rey em crianças e da possibilidade de ocorrência de complicações hemorrágicas. Os pacientes devem ser aconselhados a beber bastante água, principalmente aqueles que estiverem vomitando. Atualmente não há vacinas para o vírus Zika, portanto, são de extrema importância ações que promovam o controle do vetor e evitem sua picada. O cuidado deve ser adicional nas primeiras horas da manhã e ao final da tarde, período que corresponde ao de maior ocorrência de picadas de mosquito. Esses cuidados envolvem o uso constante de repelentes, o uso de roupas longas e claras, além do uso de mosquiteiros. Manter portas e janelas fechadas ou utilizar telas de proteção também são consideradas medidas importantes. E além de todos esses cuidados, as grávidas em especial devem fazer o acompanhamento pré-natal. Pensando nisso, recentemente uma marca brasileira lançou uma linha de roupas para grávidas feitas com citronela, uma planta que funciona como repelente de mosquitos e que garante ajudar a se proteger do vírus Zika. Além disso, inspirados nos métodos indígenas de repelência e convivência com mosquitos, um dermatologista e uma enfermeira criaram um repelente completamente natural que foi aprovado pela Anvisa em 2015 e já está sendo comercializado. A redução da densidade do vetor é essencial para diminuir a possibilidade de transmissão da doença. As ações com esse fim carecem da adesão tanto das instâncias governamentais e seus mais variados órgãos competentes, quanto da população em geral. E um bom exemplo dessa adesão são os bons índices da campanha de saúde pública iniciada em 2013 na cidade de Água Branca, no Piauí. Com 16 mil habitantes, o município registrou em 2015 apenas 7 casos de dengue e nenhum das outras doenças, um número bem inferior à média nacional. Desde o início da campanha, os agentes de controle de endemias vêm visitando praticamente todas as residências da cidade, incluindo as da zona rural, e classificando-as em 3 grupos. As casas sem larvas do mosquito recebem o selo da cor verde. As casas sem larvas, mas com locais com água acumulada, recebem o amarelo. E as casas onde são encontradas larvas recebem um selo vermelho. Após a visita inicial, cada residência é monitorada de acordo com o código recebido. E na última vistoria, 70% dos imóveis de Água Branca foram classificados como livres de focos do mosquito. O sucesso inspirou o governo estadual, que levou a iniciativa para outros municípios. E você, está atento quanto aos focos do mosquito? Que cor de selo você levaria? Zika na hora do amor. Ela quis engravidar, mais direitos, por favor. Zika na água parada, Zika na hora do amor. Ela quis engravidar, mais direitos, por favor.